Depois, o segundo passo, a motivação do projeto. Nós estávamos, naquela época, nos preparando para a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, que aconteceu no ano de 2014. Então, não sei se vocês sabem, mas quando termina uma jornada, já começa a preparação da outra jornada. E assim foi o que aconteceu, né? Nós tivemos a jornada em Madrid, na Espanha, inclusive foi a primeira jornada que eu participei da minha vida, e daí até lá eu participei quase de todas, né? E na jornada de Madrid, ou então o Papa Bento XVI deu uma notícia para nós que a próxima jornada seria em 2014 e o Brasil seria o local que sediaria essa nova Jornada Mundial da Juventude. Então nós ficamos todos na expectativa e os brasileiros que estavam lá vibraram de alegria, né, com essa notícia. Então o Papa Bento XVI pediu renúncia, entrou o Papa Francisco, e o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, já tinha um discurso muito voltado para o campo da missão. Inclusive, ele escolheu o tema da Jornada do Brasil e fazer discípulos meus todos os povos, né? Um tema totalmente missionário. E a primeira carta que o Papa Francisco escreveu em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, convocava os jovens a uma missão. Então, eu me lembro até hoje, assim, com letras garrafais, uma das frases da carta do Papa, que ele chamava os jovens a tocarem a carne sofredora de Cristo, principalmente nos mais pobres e necessitados, né? E aí veio ao encontro desta nossa motivação aqui, né, de articular um projeto na área do voluntariado para os jovens com uma identidade católica, onde eles pudessem ir ao encontro dessas pessoas mais sofridas e necessitadas e pudessem fazer esta experiência de tocar a carne sofredora de Cristo através desses nossos irmãos. Então, aí nós ficamos todos muito felizes, né? Porque, de fato, a gente via aí a mão de Deus a conduzir esta iniciativa. Então, a partir desse contexto, convoquei a Marilene, a Virgínia, que é uma consagrada da comunidade Nova Vida de Brasília, que morava em Goiânia, o Fernando Bacelar, né, que eu acredito que todos vocês conheçam, e a Thalita, que é uma psicóloga que também se disponibilizou para nos ajudar no início desse projeto. Então, nós tivemos um primeiro encontro formado por esse grupo. Eu partilhei, né, a iniciativa do setor Juventude e esse grupo abraçou comigo a ideia. E, a partir daí, nasce o grupo Semeadores da Alegria. Então, diante da proposta que nós tínhamos, era necessário toda uma estruturação, né? De como começar, de como fazer as formações, de como entrar nos hospitais, porque era uma coisa assim, que pedia de nós também uma burocracia e uma responsabilidade. E, ao mesmo tempo, vinha a novidade, porque nós não sabíamos como seria a adesão dos jovens, não saberíamos como seria a adesão nos hospitais, se eles nos aceitariam, né? Então, tudo isso gerou de nós um certo esforço para essa logística, para essa organização, e mais do que isso, para pensarmos a identidade do projeto. Aí vem o nome, né? Um dia nós fizemos uma reunião lá na Paróquia Universitária, porque lá era a sede do setor Juventude na época, e nós precisávamos escolher, batizar esse projeto, né? E, naquele momento, a Marilene foi inspirada pelo Espírito Santo, né? E deu a sugestão de semeadores. Então, nós aprovamos a ideia que a Marilene deu, porque achamos que tinha a ver com a finalidade do projeto e com todo esse espírito que motivava o início do projeto, mas, como era na área do voluntariado para os hospitais, a coisa precisava ter assim, uma conotação de alegria, né? Podemos assim dizer. E, diante dessa situação, veio a outra emoção, que seria alegria. Então, nós juntamos semeadores com alegria e o projeto foi batizado com o nome Semeadores da Alegria, né? Então, agora eu vou passar para a Marilene, para que ela possa também partilhar um pouco, porque eu empolgo muito quando eu pego o microfone. Então, se deixar, eu vou aqui até tarde, né?
Não, e eu estou achando ótimo você falar. Muito bom. A gente lembra disso tudo, né? E foi vivido com muita emoção, com muita alegria, com muita presença de Deus, né? Eu acho que cada momento foi vivido assim intensamente, em sintonia com o coração de Deus, e a gente está vendo aí esses frutos, né? Mas é isso tudo que você falou, que o Padre Max falou, da estruturação, né? A gente passou por vários momentos, né, de contato com os hospitais. O Max foi assim extremamente importante, né, o contato com o APA, né, que parece que era uma pessoa conhecida sua. E assim a gente foi, né, fazendo esses contatos e tudo mais, estruturando com as escalas, definindo o que seria escalas. Inicialmente era aos domingos, né? E a gente foi, né? Definiu qual que seria o conteúdo a ser abordado nessas formações, né? Preparando para ser semeadores da alegria. E foi todo assim um esforço conjunto, né, da equipe. Eu quero lembrar aqui a Thalita, a Ludmila entrou um pouquinho mais tarde, né? E assim foi de extrema importância. Acho que houve uma sintonia, uma alegria, né, muito grande de cada etapa, muito assim, muita alegria mesmo. Era algo assim muito especial que estava acontecendo. E estruturamos essas escalas. Bom, antes que eu queria comentar, assim, a formação, como seria, e fizemos contatos, tudo, né? Assim, estruturando mesmo, né? Definindo maquiagem, que nesse momento até foi muito bom, que a Carol, né, esposa do Neto, ela fez essa parte, até colaborou muitíssimo conosco, até hoje permanece a maquiagem, né, a make dos meninos, das meninas, a vestimenta, né, como seria, né, definindo cores, isso tudo foi assim em conjunto. A gente não pode falar, foi esse, foi... Não, foi o conjunto, a equipe que trabalhou junto ali, coesa, definindo as coisas, né? E os nomes, né? Vamos colocar nome que seja, lembre um personagem bíblico, um santo de devoção, né? Então, assim, vamos caminhando, né? E, bom, o que eu estou lembrando, assim, eu vou deixar vocês também perguntar, né? Porque, Então, o que vocês querem saber mais, né? uma adenda importante desse início do projeto foi porque nós pensamos que ele deveria ter uma identidade católica, certo? Por mais que ele fosse aberta a jovens que não professassem a fé católica. Então, nós, desde o início, tínhamos essa identidade e ela foi importante na constituição do projeto. Então, era um projeto vinculado ao setor juventude da Arquidiocese de Goiânia e ele teria uma identidade católica e ele seria aberto para jovens que não professassem essa fé, mas que tivessem afinidade com ela e se predispôsse a fazer esse caminho. Então, todo esse itinerário que foi feito, articulado por esse primeiro grupo, que depois se tornou uma coordenação e os primeiros passos que nós fomos dando para a consolidação e a concretização do projeto se deu por esta via. Então, nós acreditávamos que os jovens, eles tinham no coração, têm no coração até hoje, né, mas remetendo ao passado, um desejo muito grande de serem protagonistas, de fazerem o bem, de colaborarem por meio dos dons, e uma particularidade da juventude é a alegria. Então, o projeto, ele queria vir ao encontro daquilo que era uma dimensão mais antropológica, né? Porque o jovem, ele tem esse vigor, ele tem esse dinamismo, ele tem essa alegria, e o projeto vinha ao encontro dessas realidades também, né? Até vocês que estão aí atuando e hoje articulam, trabalham, coordenam, sabem disso que eu estou falando, porque vocês também lidam com os jovens constantemente, né?
E nós escolhemos uma data muito especial, que foi o primeiro domingo da Páscoa, para nós iniciarmos o projeto, certo? Então, a primeira formação, ela aconteceu, o primeiro momento que o projeto foi apresentado foi no primeiro domingo da Páscoa, lá na Paróquia Universitária, onde nós nos reuníamos, e, de fato, nós fizemos até assim uma pré-apresentação, né? Porque já tinha alguns jovens que nós tínhamos apresentado a proposta e que tinham aderido, então nesse dia eles já foram maquiados, já levaram um balão, então já foi uma forma assim da gente vender o nosso peixe, né? Então, até me recordo, esses dias atrás, estava vendo uma foto que o meu Facebook me lembrou desse dia, né? Do primeiro encontro, assim, da primeira apresentação dos Semeadores da Alegria. Porque nós acreditávamos que essa linguagem, que se tornava uma linguagem mais atual e que correspondia ao nosso tempo, no que diz respeito ao diálogo com o jovem, com certeza atrairia muitos deles para o caminho da fé, né? Então, nós fizemos uma inversão. Depois eu fui convidado aí em várias dioceses, em grupos de congregações religiosas, para apresentarem um pouco desses trabalhos do setor juventude, que eu coordenei quando eu estava à frente, e eu sempre dizia assim, que a lógica que se tinha para a evangelização da juventude era assim, a catequese, o sacramento e depois a missão. E aí nós fomos vendo que as mudanças que o nosso tempo foi causando, esta metodologia, ela já não respondia mais de maneira tão eficaz como antigamente. Eu fui dessa metodologia. Entrei para a catequese de crisma, recebi o sacramento, depois fui para o grupo de jovens, e assim sucessivamente. Mas naquele momento a gente percebia que essa metodologia já não respondia mais. Então, quem passava por ela, ótimo, que bom, Deus seja louvado. Mas muitos não iriam se identificar com um grupo de jovens, com catequese de crisma, etc. e tal. Então, nós invertemos os fatores. Em que sentido? Os jovens começavam pela missão, né? Eles ingressavam no projeto, faziam a formação, iniciavam a atuação no hospital, e essa missão ia conscientizá-los e, ao mesmo tempo, exortá-los que eles necessitavam dos sacramentos, da vivência da fé. E aí muitos fizeram o caminho inverso, começaram os semeadores, se aproximaram da Igreja Católica, tiveram o desejo dos sacramentos, e depois a gente teve que até começar uma catequese lá na Paróquia Universitária para esses jovens, porque muitos diziam, eu não sou batizado, quero batizar, eu não tenho primeira Eucaristia, eu quero fazer a primeira Eucaristia, eu não sou crismado, eu quero receber a crisma. Então, esta metodologia missionária possibilitou também um caminho de fé para muitos daqueles que fizeram parte dos Semeadores da Alegria, né?